do próprio Iraque, né, essa transparência de direito do próprio Iraque, que mostra que nós devemos evoluir realmente desse controle químico para um manejo integrado de praga. Que a gente, né, nesse manejo integrado de praga, entendido como um manejo fitossanitário de cultura, em que está incluído o planejamento, para que a gente passe a integrar, né, os cultivos dentro da nossa propriedade, a gente sabe o que a gente pode associar com o quê, né? A gente passe a fazer os sistemas, inclusive aqueles, a gente fala de permacultura, né? Vai falar, tá, permacultura é muito ligado ao orgânico. Permacultura é a gente programar o que deve ser plantado em cada solo, em cada face, né? E na aptidão dos solos, né? Como aproveitar aquelas áreas mais de baixada, né? Onde que eu vou colocar realmente, onde que o café tem maior potencial produtivo dentro da minha propriedade, né? Eu não vou plantar o café num lugar que era para plantar coco, e o coco num lugar que era para plantar café. Tá certo? Dentro da agricultura familiar, o cultivo de coco e café são compatíveis? Dentro da certificação, eles podem ser plantados juntos? Os agrotóxicos que são utilizados são compatíveis? Eu tive até uma discussão séria no grupo de produção integrada, né, que o pessoal que não pode plantar feijão no meio de poncã, né, de tangerina poncã, que nós estamos fazendo um trabalho de produção integrada, porque os agrotóxicos são diferentes. Eu falei, mas eu tenho que respeitar dentro do sistema de produção, né, a cultura do produtor. Será que o produtor vai ter que ficar 5 anos sem produzir na área para poder começar a tirar, para poder ser certificado? Ou ele não pode formar com uma mandioquinha salsa, com feijão, com abóbora, né? Plantando inhame no meio da poncã, para poder tirar o seu sustento? Aí sim eu vou discutir, será que a batata baroa, a mandioquinha salsa, ela causa problemas de infestação de pragas? E como que eu posso contornar isso? Será que o ácaro rajado, que é a principal praga, causa problema nos citros ou não? Né? Será que alguma praga dos citros causa problema na mandioquinha? É isso que eu estou querendo falar aqui. Para que a gente passe a fazer realmente um desenvolvimento sustentável a nível regional. Porque, como o nosso colega da agricultura orgânica do Incaper fala, do Jacimar, ele fala assim, eu não vejo como a gente consegue ser sustentável plantando 10 mil hectares contínuos de soja, ou 10 mil hectares contínuos de algodão. Tá certo? Então, aonde que está a sustentabilidade disso, dessas lavouras, que inclusive são certificadas? Né? Então, onde que está? Deixa eu andar, porque senão eu não vou conseguir chegar lá no final. Então, para que eu uso o manejo integrado? Para reduzir a incidência de pragas, reduzir o uso de agrotóxicos, para se obter realmente produtos sem resíduo de agrotóxico, para poder ter um produto certificado, menor contaminação do meio ambiente, né? Para que a gente possa atingir, que eu sempre falo para os produtores, por que nós temos que produzir café, ser sustentáveis, né? Ser sustentáveis socialmente, ambientalmente, ecologicamente, culturalmente, né? Por que nós devemos viver em associação? Tá certo? Eu louvo muito aquelas certificações que certificam cooperativas e não certificam única e exclusivamente produtor. Porque eu acho que um produtor sozinho de 100 mil hectares, né, ele pode se certificar, mas não daquele jeito que eu junto 100, 200 produtores, né, com 5, 10 hectares cada um. Né? Então, eu acho que assim nós conseguimos fazer a força do nosso produtor. Né? Mas para quê? Que eu sempre falo para ele. Para que a gente possa viver bem, para que a gente possa reformar a casa, para que a gente possa comprar parabólica, trocar o carrinho velho do nosso produtor de café. Né? Se a gente for na nossa região, se não fosse o Pronaf agora, que permitiu o pessoal comprar uma caminhonetinha nova aí, para pagar em não sei quantos anos aí, tá certo? O nosso produtor está andando com o Fitzinho 94, 96 ainda dele. Então, eu sempre falo para o produtor, nós produzimos café para poder ter qualidade de vida, para poder trocar o carro, para poder comprar o vestido novo da esposa, para poder comer melhor, para poder ir no supermercado. E a gente vai ver aqui que com economias que a gente faz hoje, né, não no adubo,
né? Mas no manejo, né? No produto químico que a gente usa para controle de pragas e doenças no café, o produtor, que também vai ao supermercado, ele faz o supermercado do ano e não sobra dinheiro para o ano seguinte. O nosso pequeno produtor familiar. Você desculpe se eu estou falando da agricultura familiar, mas é só do que eu entendo. Tá certo? É só da agricultura familiar. Eu não entendo de grande plantação, não sei como é que maneja bicho mineiro, não sei como é que maneja a broca lá na região quente. Eu sei lá no Espírito Santo, no Conilon, alguma coisa. Tá certo? E, realmente, que o produtor possa ter lucro. Né? Não nessa fase que nós estamos, assim, que, felizmente, o preço do café está bom. Mas o produtor hoje, com o nível de café riado e rio que o Espírito Santo produz, né? E com a quantidade de café de melhor qualidade, ainda está muito a desejar. Né? Então, quais são as fases do manejo integrado? Eu tenho que definir quais são as minhas pragas-chave e pragas secundárias e conhecer um pouquinho dos inimigos naturais. Tá certo? Então, não adianta eu chegar no café e falar, ó, minha praga-chave do café é broca. Foi o ano passado? Foi o ano retrasado? Foi há 5 anos atrás? Pode ser que ela seja, né, o ano que vem, pode ser que ela seja esse ano. O ano passado nós tivemos um probleminha de broca do café no Espírito Santo, tá certo? Mas infelizmente nós não conseguimos soltar um alerta fitossanitário, né, que ficou parado nos trâmites burocráticos. Nós temos que realmente entender disso aqui, ó, definição de limiar de dano econômico. Aí eu pergunto, qual que é o limiar de dano econômico lá em Capelinha para o bicho mineiro, na cultivar lá, Siriema? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei hoje nem qual é o limiar de dano econômico nas cultivares mais comuns, que são a Catuaí, né? Qual é o limiar realmente de dano econômico nessa flutuação de preço de café? É difícil de se definir. A gente adota aquilo que o Júlio César e o Paulo Rebeles têm falado aí, é 25, 30% de Minas com folha viva. Né? Isso virou pacote. Né? E a gente segue isso. O monitoramento, que depois o Marcos vai falar para vocês, dessas populações dentro do agroecossistema, para o agricultor familiar de uma forma, para o grande passa a ser de outra, né? Uso de técnicas de manejo apropriadas e agentes de controle biológico, muito importante isso, né? Eu que vim de um grupo, né, que era conhecido como Esquadrão Veneno, do professor Nakano, em Piracicaba, né? Mudei muito, né? E incorporei muitas informações novas dentro da minha formação profissional. Avaliação da efetividade das medidas tomadas. Que não adianta realmente eu aplicar, vou controlar ferrugem, vou controlar bicho mineiro e não voltar no campo para pedir eficiência daquilo que eu fiz. Então, eu estou jogando dinheiro fora. Bom, tomada de decisão. Quando é que eu vou aplicar esse controle químico? Né? É o que eu falei para vocês. A gente vai calcular porcentagem de dano. Né? Então, se eu entender um pouquinho de quanto o bicho mineiro causa de dano, né, isso vai flutuar com o preço do café. Então, ele é muito volátil isso. Para a broca do café se fala que é de 3% a 5%. Mas com qual valor de produção? Ele pode ser 1, ele pode ser 10. Tá certo? Ele pode ser 0 num café que tem alto valor agregado, no Jacu Coffee, por exemplo, que o Espírito Santo produz. Já ouviu falar do Jacu Coffee, né? Que o Espírito Santo produz, o Jacu Coffee pode ser nível 0, porque o valor agregado dele é enorme. Né? Mas e no Rio Zona? Qual que é o valor né, que tem mais PVA do que broca? Então, qual que é o nível de controle para esse nível de produtor? Né? Bom, o mais importante disso aqui que eu coloquei é o seguinte, é esse nível de ação e nível de não ação. E eu quero falar por quê. Porque quando a gente fala, ó, o nível é 25% a 30% de folhas com minas vivas. Então, se eu tiver 25% de folhas, eu tenho que saber, atacadas, eu tenho que saber se as minas estão vivas. Eu tenho que saber se eu vou realmente entrar, aplicar o controle químico ou não. Porque, infelizmente, hoje as pessoas chegam no campo e falam, ó, seu café está atacado com bicho mineiro. E você faz a aplicação. Eu garanto para vocês hoje que no estado do Espírito Santo, na região de montanha, nós não vamos controlar bicho mineiro. Em lavouras adultas. Em lavouras novas, nós estamos fazendo trabalho. Nos últimos 4 anos, vocês podem pegar o congresso do Matiello, Congresso Brasileiro de Pesquisas Científicas,
que nós temos um trabalho publicado lá de monitoramento de muitas lavouras, que o nível de controle não atinge, nós atingimos no máximo 5% de mina viva. Então, o que acontece se eu tomar a decisão de aplicar aonde eu não tenho mina viva? O que acontece? Eu estou matando o quê? Eu estou matando o inimigo natural, presente lá em Capelinha, e estou matando a vespa, que é o principal agente de controle biológico natural do café no Estado do Espírito Santo. Tá certo? Falar, mas eu aplico produto via solo. Está jogando dinheiro fora. Por isso que eu falei, eu acho que nós temos que incentivar realmente o controle da ferrugem, mas nós temos que incentivar de modo correto. Bom, então agora eu vou entrar na minha palestra, que é a parte de pragas, né? Então, praga é definido lá como qualquer forma de vida vegetal ou animal, ou qualquer agente patogênico, daninho ou potencialmente daninho para os vegetais e produtos vegetais. Isso é definido pela FAO em 1991. Só que, como eu não tenho essa capacidade toda, né, de falar de doença, né, e de plantas daninhas, eu vou me restringir àquilo que eu tenho minha formação profissional, que é de pragas, que a gente considera aqui, né, como aqueles bichinhos que tem 3 e 4 pares de perna, né, insetos e ácaros. Tá? Então, eu sempre procuro aos produtores que as pragas, elas são organismos vivos, tá certo? Elas são seres vivos, né, que dependem do clima e da disponibilidade de alimento. Então, se eu não tiver nível de praga, as condições de clima e alimento disponível, eu não vou ter praga. Eu posso ter clima e posso ter alimento disponível. Se eu não tiver população, eu não vou ter praga. Isso é importante. Para que praga, principalmente de café? Para broca. Tá certo? Então, no Espírito Santo, esse ano passado, em alguns locais, nós já tivemos problema com broca. Eu quero que em janeiro desse ano aqui chova bastante. Tá certo? Para que a gente não tenha broca no Espírito Santo. Tá? Porque aí as condições climáticas elas vão ser adversas, vão ver aí, né? E nós não vamos ter um problema com broca no Espírito Santo. Como está prometendo a meteorologia que vai chover em janeiro, vai chover bastante em janeiro. Então, uma das principais pragas do Espírito Santo é isso aqui, ó. O que é isso? É um torto, né? O problema é viverista. Então, hoje, nós estamos muito preocupados. Nós temos um programa Renovar Arábica, né, com viveristas, que nós procuramos treinar os viveristas, mas, infelizmente, né, ainda, o que as pessoas fazem? Fazem repicagem. Tá certo? Fazem repicagem. Esse problema de raiz torta aqui, ó, de peão torto, né, de bifurcar peão, né, é problema de repicagem. E as pessoas ainda fazem. Porque semeia 2 por sacolinha, tira e não vai jogar fora a muda. Aproveita, reaproveita. Tá certo? E aí, isso aqui, ó, dá isso aí. Aí nós sempre falamos para o pessoal, faça